Vamos de ter uma citação aqui de um ministro de Estado e de uma agência brasileira, um órgão federal, da mais alta seriedade, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, em resposta ao que foi falado pelo nobre deputado, cujo nome eu declino de citá-lo, dizendo que cobra explicações por que a ABIN está investigando a Igreja Católica e não está investigando as milícias. Eu acho que essa afirmação dele é uma afirmação infeliz. Acredito que ele vai ter oportunidade de se retratar em breve, porque não se pode excluir uma coisa em função de uma outra que possa estar acontecendo de errado. Então, infelizmente, eu lamento dizer que nós temos que investigar, sim, o governo federal tem que investigar quem está fazendo um desserviço contra a soberania brasileira, contra a integridade territorial do nosso país e contra a gestão pública. Nós exigimos que esse tipo de ofensa seja muito bem tratado aqui nessa casa, porque não estamos aqui para alugar os nossos ouvidos com ofensas contra as instituições. Deputado. Certo? Não tenho dúvida e acredito muito no papel que os nossos agentes da ABIN, liderados agora pelo general Heleno, estarão fazendo. Não. Deputado Boca Aberta. Depois não. Sim, isso. Senhor presidente, senhores deputados, tenho uma pergunta a fazer ao general Heleno da ABIN. O que a inteligência do país sabe sobre as milícias e sobre outros grupos do crime organizado? Creio que o general não vai saber muito a falar sobre isso. Sabe por quê? Porque os agentes da ABIN estão pagos agora, neste momento, para monitorar bispos católicos. Isso é repugnante. E o governo deve explicações. Sim, porque isso é um crime. Nunca o governo envergonhou tanto o Brasil. Nós sabemos, esses religiosos são gente que dedica a vida para cuidar das pessoas, das mulheres, das crianças, do povo negro, dos índios, da gente da terra. E esses, o governo Bolsonaro vê como inimigos. Porque eles, o povo, é inimigo na visão deles. Então nós pedimos explicações e eu repudio essa atitude da ABIN fazer espionagem nos padres da Igreja Católica, nos bispos, inclusive chegando até o Papa Francisco. Ok, deputado. Senhor presidente, só um minuto, senhor Agora, presidente. no pequeno expediente, a deputada Celina Leão, por favor. A respeito dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho. É uma forma de não pactuar com futuras tragédias, senhor presidente, é banir no país essa tecnologia que a gente chama de alteamento de barragens a montante. E também interromper as estruturas que estão em operação e proibir que novas venham a ser constituídas. Senhor presidente, diante da magnitude da tragédia que comove o país, é uma ofensa à manutenção do discurso de flexibilização de legislação ambiental, trabalhista e de direitos humanos. O acidente obriga o país a cuidar com toda serenidade também as barragens de armazenamento de água fundamentais na região semiárida, sobretudo no Nordeste, onde o Departamento Nacional de Obras contra Seca tem a responsabilidade de fazer essa manutenção em 325 barragens. Por isso, eu queria que Vossa Excelência registrasse, desse como lido e divulgasse nos meios de comunicação, principalmente na Voz do Brasil, senhor presidente. Obrigado. Pois não. Acabamos de ter uma citação aqui de um ministro de Estado e de uma agência brasileira, um órgão federal, da mais alta seriedade, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, em resposta ao que foi falado pelo nobre deputado, cujo nome eu declino de citá-lo, dizendo que cobra explicações por que a ABIN está investigando a Igreja Católica e não está investigando as milícias. Eu acho que essa afirmação dele é uma afirmação infeliz. Acredito que ele vai ter oportunidade de se retratar em breve, porque não se pode excluir uma coisa em função de uma outra que possa estar acontecendo de errado. Então, infelizmente, eu lamento dizer que nós temos que investigar, sim, o governo federal tem que investigar quem está fazendo um desserviço contra a soberania brasileira, contra a integridade territorial do nosso país e contra a gestão pública. Nós exigimos que esse tipo de ofensa seja muito bem tratado aqui nessa casa, porque não estamos aqui para alugar os nossos ouvidos com ofensas contra as instituições. Deputado. Certo?
não tenho dúvida e acredito muito no papel que os nossos agentes da ABIN, liderados agora pelo general Heleno, estarão fazendo. Não. Deputado Boca Aberta. Próximo, deputado Ted Conte. O senhor tem palavra por 3 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Presidente, deputados, povo brasileiro, em mais um dia aqui no Congresso, sempre pensando no bem comum, no foco do brasileiro. Todos nós temos a intenção de que o importante é a educação, é a saúde, é a segurança, é o trabalho, mas essas atividades só serão possíveis se nós cuidarmos da economia. Na economia, nós temos alguns pontos que se tornam vitais. Esses pontos, todos já conhecemos e estamos falando, na Previdência. Então, é necessário mexer na Previdência. Nós não podemos esquecer que da estrutura do nosso PIB, 48% é para pagar os juros da dívida interna. Então, para que isso daí possa ocorrer, é necessário privatizar. Não é uma questão de decidir, acho que deve ou acho que não deve. Nós já estamos consumindo um valor considerável para pagar esses juros. Há uma necessidade de diminuir. E nós temos a estrutura pública, que também está sendo mexida, nós estamos alterando para que possamos ter recursos para aplicar nesses aspectos que comentei de educação, saúde, segurança, trabalho, ciência, tecnologia, infraestrutura e por aí afora vai. Então temos que ter o foco na economia. E na economia, então, esses 3 pontos se tornam essenciais. Privatizar para poder pagar a parcela da dívida interna e sobrar recursos nessa área, cuidar da Previdência para que possamos ter recursos, senão o sistema econômico vai falir, e fazemos a nossa parte, que é dar o exemplo de uma economia austera, das atividades que o Brasil precisa, com o foco no bem comum, com o foco no nosso país, é que nós temos que estar junto para buscar soluções adequadas. Muito obrigado a todos que estão aqui nesse plenário, que contribuem para um Brasil melhor. Muito obrigado, presidente. Solicito constar nos órgãos de divulgação e na nossa Hora do Brasil. Muito obrigado, felicidades a todos. Deferido, deputado. Com a palavra o deputado Ted Conte, pelo tempo de 3 minutos. O próximo, deputado capitão Alberto Neto. Vou apresentar nessa casa e eu quero ver aqueles que vão me acompanhar. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado. Deputado, convido o deputado General Girão, em seguida deputado Celso Maldaner. Senhora presidente, senhores e senhoras deputados, gostaria de inicialmente agradecer aos 81.640 votos que obtivemos no Rio Grande do Norte, um estado que precisa mostrar o seu papel fundamental no desenvolvimento da região nordeste do Brasil. Nosso presidente Bolsonaro já enxergou isto e eu tenho a certeza absoluta que a equipe de governo estará firmemente decidida a buscarmos a melhoria nas condições do nosso estado, e a bancada do estado do Rio Grande do Norte tem a obrigação de estar unida para isso. Gostaria de dizer aqui algumas palavras de indignação, porque de repente alguns colegas sobem à tribuna e se dizem entendidos de segurança pública. Que passado que tiveram na segurança pública para entender? Talvez chegamos a esse ponto porque muitos amadores resolveram participar da segurança pública e nos levaram a esse caos instalado no país. Isto é lamentável. Não podemos... Para concluir, não podemos compactuar com a criminalidade. Fazer homenagem a criminosos é algo lamentável. Fazer homenagem a quem está preso é mais ainda.
Nós não podemos mais aceitar que esse tipo de coisa aconteça no Brasil. E outras delações estarão vindo para sujar mais ainda aqueles que assim resolveram proceder. Muito obrigado, senhoras e senhores. O Brasil vai mudar, com certeza absoluta já está mudando. Muito obrigado. Passa o deputado. Que destrói o meio ambiente. Portanto, punição para os culpados. Deputado, muito obrigado, deputado. Deputado General Girão. Em seguida, a deputada Mara Rocha se encontra. Senhora presidente, senhores ok, e senhoras deputados, uso da tribuna hoje pela segunda vez para dizer que o nosso Nordeste tem realmente uma grande preocupação também com as barragens que, por estarem sem água, secaram, racharam as paredes e, no nosso caso, no Rio Grande do Norte, nós temos hoje já identificado 2 barragens que estão com rachaduras e comprometendo efetivamente. Já conversamos com o ministro Canuto, que já determinou algumas providências e esperamos que isso daí possa ser resolvido em breve e o nosso povo do Rio Grande do Norte possa ter a tranquilidade de continuar rezando para que São Pedro mande água, para que essas barragens possam ter água e o nosso agricultor possa ter um bom sustento para a sua vida. Gostaria de rebater o colega que acabou de falar há pouco, dizendo que muito mais valor tem os agricultores em relação à Previdência. Senhora presidente, senhores deputados, isso vai ser motivo de discussão nessa casa. Nós vamos ter condição de debater tecnicamente a reforma da Previdência para que todos possam ser atendidos de acordo com a capacidade do Estado brasileiro de fazer com que a reforma venha a acontecer. Comandante do Exército, os comandantes estão se pronunciando sobre isso e nós temos sim todos que participar, mas sem valorização e sem comparação. Não vamos estabelecer comparativo porque todos querem o bem do Brasil. Não adianta comparar o agricultor com o militar das Forças Armadas que está na fronteira fazendo uma segurança independente de horário de trabalho. Essa é a grande realidade. Os nossos militares das Forças Armadas trabalham 24 horas se assim for necessário, porque lá na fronteira trabalha-se por missão. E a missão é enquanto durar a necessidade da missão, e não conforme a legislação trabalhista de 30 horas por semana, de 36 ou de 40 horas. Esta é a regra do jogo que nós militares cumprimos enquanto estamos no serviço ativo. Para concluir, eu tenho mais um minuto, eu gostaria de dizer para todos que o Brasil está no caminho certo. Nós temos hoje que rezar para que os nossos valorosos profissionais da segurança pública possam cumprir o seu papel enquanto a legislação assim não o permitir, defendendo contra um bandido que está armado e que ainda hoje, se um policial atirar num bandido que está com um fuzil no meio da rua, é considerado como sendo um criminoso. Isso tem que ser mudado inclusive o parâmetro de cômpito dos homicídios, dos crimes violentos, letais e intencionais. O policial que está defendendo a vida da sociedade, ele tem sim que ser protegido por nós, Congresso Nacional, com legislação que dê o respaldo correspondente à necessidade dele agir contra esses que estão ameaçando a sociedade brasileira. É isso, meus colegas, nós teremos muito que discutir. Neste momento, então, eu passo a palavra a Cristo Nieto, do Rio de Janeiro. Por 1 minuto.